se tu simplesmente deixares que ela fique boa, então eu te darei meu cordeiro como sacrifício. Then the Lord healed his little girl. Então o Senhor curou sua garotinha. A few days after that, he started up the street. That lamb leading him. Poucos dias após aquilo, ele começou a subir a rua. Aquele cordeiro o guiava. And to him, the high priest come out, said, "Blind Bartimaeus, where goest thou?" E Caifás, o sumo sacerdote, chegou e disse: Cego Bartimeu, aonde você vai? He said, "I go, O high priest, to the temple. The lamb is leading me to the temple to offer the lamb for sacrifice." Ele disse: Eu vou ao sumo sacerdote ao templo. O cordeiro está me guiando ao templo para oferecer o cordeiro como sacrifício. Oh, he said, "You can't do that." Said, "Yes, Bartimaeus." Oh, ele disse: Você não pode fazer isso. Disse: Sim, Bartimeu. Said, "Here, I'll give you the price of a lamb. You go buy one." He said, "I've never promised God a lamb. I promised him this lamb." Amen. This lamb. Disse: Aqui eu lhe darei o preço de um cordeiro. Vá comprar um. Ele disse: Eu nunca prometi a Deus um cordeiro. Eu prometi a ele este cordeiro, este cordeiro. Amém, amém. Graças a Deus. Nós vamos à leitura de São Mateus, capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Grande, poderoso Criador, estamos suplicando que a bênção da palavra, a revelação, que é a coisa mais tremenda e estranha para o mundo de hoje, nós desejamos. Manifesta-te a nós, cada momento, através desta palavra, para a honra e glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A esposa escolhida. Bem, entre muitas mulheres, o homem escolhe uma por sua esposa.
E entre milhares de igrejas, Deus escolhe uma por sua esposa. Isto mostra a eleição. Você chega a este ponto de discernimento. Não sou melhor, fui elegido. Deus me escolheu antes da fundação do mundo para ser um membro do corpo dele, para formar a esposa. Irmão Brana chama muito de noiva, trata de noiva, mesmo ele sabendo que ela é a esposa. Por que ele trata de noiva? Porque ele diz que quando dá a palavra está casada, e quando é noiva, porque deu a palavra. Já recebeu a palavra do noivo. O noivo é Cristo, a palavra do dia. E ela recebeu a palavra, então ela está casada. São coisas que para o mundo parecem loucura. Mas o profeta diz: você beijou uma moça, você está obrigado a casar com ela. Aí aperta, hein? Os rapazes devem entender isto. Esta é uma obrigação dele. Por que fez aquilo? E dela também. Então, aí está o casamento. Hoje o casamento nós julgamos ser pelo juiz de paz. Outros julgam ser pelo ministro. Mas o casamento é feito pela palavra que você, como homem, deu para aquela moça. Você está casado com ela. Por isso o profeta traz essas mensagens loucas. Beijou, está casado. Para o mundo, não. Hoje eles têm aquele dito de ficar. Você fica comigo. E ficar é ato sexual. Ficar não é, hoje não é. Ficar não é aquilo do passado. Ficar um pouquinho junto. Não. Ficar é ficar mesmo. E depois não casa e já ficou. O problema é que no arrebatamento dá assim também. Não casa e já ficou. Ficou para a tribulação. Essas coisas são talvez grotescas para o mundo de hoje, porque tudo é livre. Tudo é livre. As pessoas não sabem mais o que é pecado. Achei que não é pecado. As coisas não são pecados mais. O que era pecado não é mais. A concepção das pessoas está assim. A Bíblia diz que é, eles acham que não é. Mas Deus ainda é o mesmo Deus. Se você acha que é um antiquado, Deus é antiquado. Ele ainda é desse jeito. Porque ele não pode mudar. O que ele exigiu lá do primeiro casal, ele exige aqui no último casal. Ele não pode mudar de maneira alguma. Então, esta eleição que nós temos em Cristo, ela é uma tremenda eleição. Não fui eu, foi Ele. Por isso a escolha não é da moça, é do rapaz. Mas a decisão de aceitar ou não também é dela. Ele é quem decide com quem ele vai casar. Mas se ele chega na moça e a moça o rejeita, então a decisão é dela. Está na mão dela. O casamento está na mão da cristã hoje. Se ela quiser culpar depois, ela não poderá culpar mais. Foi ela quem decidiu. Eu aceito. Ele pode dizer, me casarei contigo, mas ela diz, não, comigo não. Ou, eu aceito. Então, tudo bem. Não há culpa depois para
que ela possa lançar sobre o rapaz. O rapaz escolheu, ela decidiu. Se ela disser não, não adianta nem tentar. Ficar tentando muito, porque aí depois faz que nem Balaão. Deus falou não, e Balaão ficou tentando. Deus falou, vai. Aí depois a moça fala, vamos casar, vamos. Aí depois, lá na frente, vai ver que não é daquele jeito. Ela vai arrepender por ter decidido de uma forma errada, e ele também vai arrepender por ter insistido para que ela aceitasse. Deus e a igreja não é assim. É Ele quem escolhe. Agora, quem quer casar com Deus hoje? Esse que é o problema. Porque casar com Deus há 50 anos atrás era mais fácil que hoje. Até nisso. Lá atrás era mais fácil. Alguém diz, o que é esse casamento até com Deus? Certo, você está unido com Deus. Uma união é um casamento. Você uniu com Deus, uniu com a palavra. Então, se você está unido com Deus hoje, você não pode dizer que casou com Deus com a primeira e segunda etapa. Tem gente que nem entende isso, mas vamos falar. Porque a primeira e segunda etapa não é casamento, ainda é namoro. O casamento mesmo se deu na terceira etapa, terceira puxada. Então, quando ele casou, Cristo casou conosco, ele já casou com um novo nome, tinha um nome gentil. Ele casou com um novo nome. Por isso não é que a preocupação de Deus ter um nome judeu. Não, ele veio na terra e como ele veio entre os judeus, ele teve um nome judeu. Como o evangelho estendeu para os samaritanos e para os gentios, então, hoje ele tem um nome gentil. Mas ele veio com um nome que foi tirado do hebraico, Yeshua, para Jesus no grego, Jesus no latim e Jesus no português. Certo? Mas ainda não é o nome de casamento. O nome de casamento era o nome gentil, é que ele manifestaria no último dia, no entardecer, porque ele tinha tirado um povo dentre os gentios para o seu nome. E ele veio mostrando o nome de Jesus Cristo como Redentor, Salvador, porque este é o nome durante 7 eras. Então, ele veio mostrando aquilo que te redimiu. Mas o novo nome não é de um outro homem, é o novo nome é de Cristo mesmo. Cristo que chamou Jesus chama Brana. Hoje estamos bem mais claros, né? Então, para casar hoje não está fácil. Para começar, você vai casar com Cristo com novo nome. Certo? Tem que casar com Cristo com novo nome. Não é com o nome antigo, é com novo nome. Porque agora, o tempo do casamento, Cristo tem um novo nome. Ele veio na terra em William Branham. Cristo não veio na terra agora no século XX em Jesus. Não. Por isso não podia chamar Branham de Jesus, era errado. E ele até largou do ministério. E chamaram ele até de Jesus Cristo, que estava errado. Mas Cristo veio na terra agora com um novo nome. Por isso ele veio na terra agora com H-A-M, que é o nome usado no nome do irmão Branham. E era o nome que estava sobre aquela grande montanha, os 7 picos, representando o nome de irmão Branham. Tanto William, Marion, como Branham, você vai encontrar os 7 picos. Mas sempre ele manifesta no terceiro, que é Branham. Então ali está B-R-A-N-H-A-M. Estes são os 7 montes, onde termina já na divisa dos Estados Unidos e México. Aquela grande montanha que estendia até ali.
Deus tinha um outro nome aqui na terra, porque Deus, que é Cristo, estava em um outro homem. Então o casamento de Deus com a igreja não é como nós, natural. E mesmo que o natural representa isso. Agora eu não sei, eu li há pouco, creio que não foi no sexto selo, é no sexto selo, quinto selo, onde o irmão Brana fala sobre isto, que antes de casar, Meda assinava Broi. Ele diz, depois que casamos, ela assina Brana. E tem coisa que você tem que saber por que o irmão Brana estava falando aquilo. Era o natural, apontando para o espiritual. Antes do casamento, você vem sendo conhecido como cristão. Mas depois do casamento, ninguém te chama mais de cristão. Para nós, entre eles até um nome pejorativo, dar esse nome para nós de cristãos. Então eles chamam nós de Brana. Eles já chamam-nos do que nós somos, porque nós casamos. Ainda que eles não sabem o que é isso. O pentecostalismo não sabe o que é isso. Agora você tem que saber que esta é a mensagem que a esposa tinha que pregar, que ela tem que testificar que ela está casada. E ela está casada com a palavra revelada. E a palavra foi revelada num homem. É toda a palavra de Deus. O sétimo selo foi revelado em Brana. Certo? Os 7 trovões foram revelados em Brana. O dia e a hora, que ninguém sabia, foi revelado em Brana. Tudo no ministério do 7º anjo. Os mistérios de toda a Bíblia é a mensagem do 7º anjo. Primeiro selo 33, tradução de Goiânia. Então, aí está o casamento. Foi feito já o casamento e nós somos hoje esta senhorita Brana, certo? Hoje nós somos esta senhorita Brana desse dia final. Alguém diz, não, nós somos a senhorita cristã. Até o irmão Brana falou sobre isto, mostrando que ele é o Senhor Jesus e ela a senhorita Jesus Cristo. Você diz, bom, agora você está falando de algo diferente do que Brana falou. É porque o irmão Brana não podia falar disso, como ele não falou. Quando chegou no 7, ele falou, Deus foi conhecido em 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em 5, aí ele diz Jesus, faith, que é em inglês, fé. E agora em 7. Aí ele não fala qual que é o 7. Mas nós sabemos que o 7 é Brana. Então, nós estamos falando de uma coisa que está dentro da mensagem. Parado na brecha, 155, 157, por aí. Que é bom você estudar a mensagem para saber que não é argumento nosso. Porque isso daí ninguém vai explicar. E tem a explicação. Porque foi Deus quem disse para ele, eu te dou um sinal eterno. E o sinal eterno estava no nome dele, que estava nos 7 picos daquela montanha. E para começar, o Monte Pôr do Sol, antes o irmão Brana não chamava de Monte Pôr do Sol, ele foi chamar de Monte Pôr do Sol quando ele pregou a mensagem com a atração sobre a montanha. Antes ele tratava apenas do monte, ele não tratava o nome. Mas no Monte Pôr do Sol tem o rosto, o perfil do rosto do profeta. Foi visto, nós temos fotos sobre isso. O próprio Monte Pôr do Sol, onde tinha que ter o mensageiro do pôr do sol, tem o rosto, o perfil. Você vê perfeitinho o perfil. O rosto do irmão Brana. Era o rosto de um homem. Alguém diz, mas como você sabe? Porque é do pôr do sol. Foi no pôr do sol que o rosto foi feito. E o mensageiro do pôr do sol é o William Brana. Então o rosto não é de outro homem. O rosto é de William Brana. Certo? Agora as pessoas da mensagem sabem disso. Eles têm conhecimento destas coisas. Talvez não crê porque não quer crer mesmo. Mas presta atenção, você vê aí, o rosto do irmão Brana é um perfil do rosto do irmão Brana no monte
pôr do sol. As pessoas dizem, o que tem a ver isso? O mesmo que tinha a ver no tempo de Jesus. Jesus falou, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Por quê? Porque nas rochas, naquele tempo, mesmo que nós não temos fotografia, hoje, irmão, nós somos muito mais para frente, temos fotografia para provar. Jesus não tinha. Jesus só pregou. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E o que as pedras clamavam? Por quê? Porque o nome de Cristo, naquele dia, estava naquelas montanhas. Ali mesmo, estava ali. E não foi tirada nenhuma foto para provar para nós, mas nesse tempo, no fim do mundo, a ciência veio e tirou foto. Tem todas as fotos, tem as comprovações, as autenticidades, mesmo provado pela ciência. O irmão Branham diz, o céu declara isso daí, a terra declara, e também todo o sistema do mundo está declarando isso, que a ciência declara isso daí. É só crer. Deus fez este trabalho por nós. Aí está a esposa escolhida. Ela é escolhida e eleita. Ela é chamada segundo a eleição, tirada dentre 1000. Ele tira dele, porque esta é a esposa de Cristo. Cristo que manifestou no século 20. Você só conhece o Cristo que se tornou histórico para você. Mas William Branham veio tirar Cristo da história. Quando você tira Cristo da história, porque você tem que mostrar ao povo Cristo real. Você tirou ele da história. Se você tira da história, mostra o real. E o real era Cristo em Branham. O Cristo histórico, aquele que curou no passado, que ressuscitou mortos, ele ficou simplesmente conhecido como um Cristo histórico. Durante todas as eras da igreja, que as pessoas não conseguiram fazer a mesma coisa, ter os mesmos sinais, ainda que muitos tiveram sinais, mas foram poucos. Mas a promessa de Deus é que no último tempo, aquele que crê em mim, São João 14:12, disse Jesus, aquele que crê em mim, quem creu em Cristo foi Branham. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Quem fez as obras que Jesus fez foi Branham. E fará maiores do que estas, maiores obras do que Jesus fez. E o que seria a maior obra do que Jesus fez? Jesus chegou a ressuscitar morto. Então, qual obra maior que ele ia fazer? Aquele que cresce em Cristo faria maior obra. Foi aquilo que houve no Gênesis 1:1. Haja luz e houve luz. Branham disse, haja esquilo e houve esquilo. Agora, o que é isto? Isto é a repetição das Escrituras, Deus num outro homem para fazer sinais maiores do que o próprio Jesus fez. Deus em William Branham fez sinais maiores do que ele fez lá atrás, mas já tem a profecia na Bíblia. O que nós nos asseguramos é nisto, e você tem que estar seguro desta verdade, porque quem faz obras maiores não é maior, maior é quem está fazendo. Agora, aquele que crê, é a fé quem fez aquilo, e a fé é um dom de Deus, e foi o que Deus deu para William Branham, que ele creu, conseguiu crer em Deus e fazer obras maiores do que Jesus. São João 14:12, está escrito, foi Jesus quem falou, fará obras maiores do que estas. Então, obras maiores, irmão Branham mostra estas coisas, está na criação. Haja luz, foi quando Deus falou no princípio. Agora no fim, ele disse, haja esquilo. Lá ele disse, haja luz, e houve luz. Aqui ele disse, haja esquilo, e houve esquilo. Era Deus num homem. Lá no princípio, era a grande teofania, o grande Logos, Deus dizendo, haja luz.
Aqui, no final, era Deus num homem. A manifestação era muito maior. Quando ele disse haja luz, ninguém viu, nós nunca vimos, não tinha um homem perto. Mas quando Deus disse através dos lábios de William Branham, haja esquilo, tinha gente que viu, tem gente que fez o esquilo, e tiveram os que comeram aquele esquilo, criado pela palavra falada. Amém? Eu sei que estas coisas não se ouve em lugar nenhum, então vamos aproveitar a escutar, certo? E não se ouve, não é para nós sermos diferentes, é que está na Bíblia. Me prova, cumpriu ou não São João 14:12, quando William Branham diz que São João 14:12, Malaquias 4, Apocalipse 10, São Lucas 17, 26 a 30, cumpre tudo no ministério de um homem só. Foi no ministério de William Branham. Então tudo isso já aconteceu e as pessoas não puderam perceber. Agora os escolhidos é que vê estas coisas, é a esposa escolhida, ela é chamada segundo a eleição, não é ela que quer, ele a escolheu. E você pode dizer, eu não tenho capacidade para isso. Sara até riu, e Deus falou, vai vir um filho daí. Mas como? Estou com 90 anos. Ela teve dúvida, mas aquilo cumpriu. Então tem hora que você vê a impossibilidade na sua vida, mas quem falou foi Deus. Quem é obrigado com sua própria palavra é Deus. Agora você tira por si próprio. Se você não se obriga por sua palavra, você acha que Deus também não precisa cumprir a dele. Mas se você cumprir a sua palavra, que você disse, como lá no passado, um fio de bigode valia, hoje você pode pôr a barba inteira e arrancar o couro cabeludo e dar para o indivíduo. E acaba ficando sem pagar e o nome vai para o SPC. Então não está valendo hoje. Porque o homem perdeu a palavra, ele perdeu o original, o que ele precisava ter. Mas se você crê na mensagem do profeta, ele veio trazer o original para nós outra vez e fazer com que esta esposa do último dia se convertesse no original. De volta à palavra original. A palavra original é a Bíblia completa. Hoje, não apenas escrita, mas revelada. Não apenas em mistérios, mas em revelação. Você tem uma Bíblia completa. E essa deve ser a vida do cristão. A vida do cristão é uma vida limpa. São Paulo diz que nós somos como cartas escritas e lidas por todos os homens. Nós até precisamos de ser uma carta que passa lá no SPC, eles lêem. Não tem nada aqui. Já pensou? Vai no banco, lê. Não tem, não deve nada. Tudo em ordem. Uma carta escrita, lida por todos os homens. O vizinho lê a nossa vida. Eu não entendo esse povo, não. Vai na igreja, um povo esquisito, separado, alguma coisa, mas tem uma carta escrita. A vida é uma carta escrita. Os vizinhos leem a nossa vida. Lá no trabalho, eles leem a sua vida. O que você faz no trabalho, você está mostrando o que você é. Os seus colegas de trabalho, dá uma lida na sua carta assim, tudinho. Carta é vida. Dá uma lida e você não, esse e essa são verdadeiros cristãos. Porque é uma carta escrita e lida. Não é uma carta escrita e guardada para ninguém ver. É uma carta escrita e lida. Isso é o que Paulo disse. Então, a vida cristã é uma vida clara. É uma vida que você, o pecado que você pratica, você confessa. Também isso é clareza. Agora, se pratica e não confessa, então é uma carta escrita escondida. Isso é errado, é antibíblico, é anticristo. Não há problema de errar, o problema é de encobrir os seus próprios erros. O que você deve até encobrir são os erros dos outros.
Porque a Bíblia diz: aquele que encobre sua transgressão jamais prosperará, mas os que a confessa e as deixa alcançará misericórdia. Então é tempo de confessar os nossos erros. Aí a Bíblia vem e diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tem hora que é confessar e ser curado. Tem hora que a gente tem uma vida longa de doença. Talvez alguma coisa para você confessar. Confessa e sareis. Oh, pronto. Você não tem que se preocupar mais, já confessou, aí fica sarado. Oh, mas está com problema. Não, estou sarado. Problema é quando você tem um problema na mente, que você não fala para ninguém, e você tem uma dívida na mente, você tem um erro, você tem uma mentira, você tem um adultério, e aquilo está guardado e ninguém sabe, e você é uma carta escrita que adulterou, que mentiu, que roubou, mas escondida para ninguém saber. Mas o próprio Jesus disse que aquilo que você faz na terra será proclamado do telhado. Não vai ficar escondido, vai ficar sabendo. Tudo que nós fazemos, os outros saberão. Então esse é o tipo de vida que nós temos, e esta é a esposa de Cristo nesse dia. E é por isso que nós tivemos Deus representado em carne em William Branham. E William Branham fez a coisa tão certa que o William Branham pagou os dízimos de tudo. E ele não só pagou, ele fez muito mais, ele fez um trabalho de Deus. Ele tirou menos de 10% para ele, menos de 10%, e doava os 90%. Isso foi um trabalho de Deus, que quem faz isso é Deus. Deus é quem faz isso, tira 10 para ele e dá 90 para nós. Você dá, mas quem trabalhou fui eu. Tem gente que é muito cego, né? Você trabalhou, mas quem te deu força? Quem te deu esse corpo? Quem faz funcionar esse sangue? Quem faz funcionar esse sistema nervoso? Você é tecido de tudo isso. Quem faz funcionar esses nervos? Quem faz funcionar esse coração? Esses rins? Esses pulmões? Esse fígado? Quem faz funcionar esse estômago tão bem que você come, joga de tudo lá dentro, ele dá um jeito de misturar aquilo tudo. E o que não presta, ele joga fora, e o que é bom, ele manda para o sangue. Quem fez? É por isso que você deve a Deus. Tudo é dele. Foi por isso que William Branham veio e pagou 90%. Viveu com menos de 10%, que nós sabemos. Chegou o final do ministério, ele estava tirando $100 por semana. Simplesmente, quando ele tinha direito em muito, ele tirou $100 por semana. Isso dá muito pouco, $400 por mês é muito pouco para uma família viver hoje. E principalmente um homem como ele, um homem popular. Um homem do povo, um homem público melhor. É um homem público. Mas ele fez isto e Deus o ajudou. Porque o próprio Deus falou para ele: se você conseguir se guardar de 3 coisas, dinheiro, mulher e fama, então o seu ministério será abençoado. E ele conseguiu até o fim. Dinheiro, mulher e fama. Nada envolveu o ministério dele. Quantos pregadores hoje estão envolvidos no dinheiro? E por causa do dinheiro eles não aceitam a terceira etapa. Porque eles já têm um bom salário, uma boa igreja, e eles dizem: como que eu vou pregar uma coisa dessa? Esse povo vai me deixar, vai procurar outro homem, e eu vou ficar sozinho. Não. Vou continuar do jeito que eu estou mesmo. Quantos pregadores que estão ainda, mesmo que transmitindo mensagem, mas suas vidas já foram vidas caídas, e muitas vezes o povo nem sabe que isto aconteceu. Porque é bom quando cai que confessa e se levante. Eu creio no levantamento, assim como eu creio na queda.
A queda é muito fácil, e eu creio no levantamento fácil também. Que a queda, se tiver que cair, cai logo. E se tiver que levantar, é confessar a Deus e levantar, manter de pé. Eu vou prosseguir meu ministério. Mas o irmão Brana foi advertido, e cada um de nós pregadores temos que ser advertido: dinheiro, mulher e fama. Então tem coisa talvez que não ofende muito o pregador, mas o que o irmão Brana ensinou, que cada um de nós devemos vigiar o nosso ponto fraco, o nosso elo fraco. E muitas vezes o elo fraco de um homem é mulher, outras vezes não é mulher. Talvez ele se passa bem, se cuida bem e não tem problema com mulher, mas tem problema com popularidade. Talvez tenha problema com dinheiro. Então aí que tem que cuidar do elo fraco. E ninguém melhor do que a própria pessoa sabe. Você não tem que apontar o dedo para o indivíduo, dizer o elo fraco dele é isso. Não, você tem que apontar o dedo para você. Dizer, o meu elo fraco é tal coisa. Estou vigiando isso. E tem hora que o elo fraco é as 3 que o anjo falou: dinheiro, mulher e fama. Então tem que olhar 3 elos. Senão cai mesmo. Nós temos aquele que representou o nosso esposo na terra. Foi um homem de caráter. Quem representou o nosso esposo, Brana representou nosso esposo na terra. Que ele foi Deus encarnado no tempo dos gentios, com um novo nome, Brana. Ele representou de uma forma correta, até para quando era garoto, um jovem melhor, de levar as moças em casa. Como muitos moços têm aquela facilidade de levar as moças em casa, que elas têm medo. Então William Brana levava as moças em casa. Quando era moço, ele diz: mas quando uma se portava leviana, eu dizia para o pai dela: não vou levar mais sua filha, porque ela é assim. Agora isso é homem, não é fácil não. Mas ele representou o nosso esposo. Representou Deus, representou Cristo na terra. Que ao invés de achar bom e tocar na filha dos outros, ele se conteve e dizia: olha, eu não vou andar com a sua filha, não leva nem para a igreja. Isso nós aprendemos com William Brana. O que o William Brana ensinou: não se entra na casa de uma mulher se o esposo dela não está. Isso foi o que o Brana ensinou. E se nós não tivermos isso de berço, então devemos aprender com William Brana, que tem hora que o berço ensina. Papai, mamãe vem ensinando, formando caráter na gente, mas tem hora que não. Tem hora que você vem do mundão, todo jogado, todo arrebentado, e pode fazer de tudo. Mas aí aprende com William Brana. Ele diz assim: não que eu e aquela irmã pudesse ter algum problema, mas é que vizinhos olhariam eu entrando na casa dela e falaria. Como que o homem era consciente do que é errado. Então, é o mesmo cada um de nós temos que fazer. A menos que haja gente no lar, certo? Que haja filhos crescidos no lar, que tem que se ver isso também. Mas notar, nunca estar com uma mulher a sós. Sair aí, dar carona para uma irmã, é uma coisa apertada, né? Mas sai dar carona para uma irmã, só você e a irmã no carro. Tem que deixar a irmã ir de ônibus. É muito melhor do que os outros depois falar, porque Brana ensinou isso daí. E irmão Brana, irmãos, o que o irmão Brana já passou, você sabe que irmãos fazia com ele? Tinha irmãos que tinham coragem de fazer isso com ele. Um irmão estava dirigindo e irmão Brana junto. Ele mexia, um irmão mexia com uma mulher e escondia dentro do carro. Olha o que Brana passou. Mexia com a mulher e escondia dentro do carro. Aí ficava só Brana dirigindo ali. Ficava como se ele tivesse feito aquilo. Isso tudo era teste que Deus permitia até irmãos fazer com a irmã Brana. Talvez certas brincadeiras que não são boas. Mas com o profeta, você vê como que aquelas pessoas eram tão próximas do irmão Brana que tinha certas brincadeiras, porque o irmão Brana era um homem que gostava de brincar.
Irmão Branham não era só aquele do púlpito que você via. Irmão Branham, antes mesmo de ser um cristão, de estar no púlpito pregando, ele era um boxeador. Me parece que ele ganhou 22 lutas no boxe. Você já pensou bem? Aí depois fala num profeta, o homem... Já pensou? Ele era um boxeador antes. Não estava perdendo. Um dia ele perdeu, que apanhou até. Aí nunca mais voltou. Aí ele foi começar o evangelho. Aí que é a hora de pregar o evangelho. Apanhou bastante. Mas se continuasse ganhando luta, já era um homem renomado, porque ele foi renomado nisso, depois foi renomado para atirar. Ninguém atirava igual Branham. Ele acertava a distância. Mas Deus o advertia, aqui na terra, como andar, como viver. Ele representava Deus, ele representava Cristo, ele representava meu esposo. E nós somos esta esposa segundo a eleição. Amém? Esta esposa é escolhida. Não importa o que os outros façam, faça você o certo. Faça você a forma correta. Não importa o que os outros pensem. Faça você a sua parte. Tem gente que não paga dízimo, dizendo, tem muita gente que paga, precisa de mim. Quer dizer, eu vou ser ladrão? Você não tem que pensar nos outros, você tem que pensar em você. É você se limpar. Branham deu este exemplo. Ele deu tanto exemplo que ele comprava remédio, porque tinha doença em casa. E ele mostra isso na mensagem. E depois não tinha como pagar o seu Zé da farmácia. E ele tinha tratado. Ele ia lá na farmácia, falava com o dono, para ele aguardar ele mais uns dias. Agora, isso ele fala para nós. Eu acho que ele não falava para o seu Zé da farmácia. O seu Zé da farmácia não tinha nada a ver com isso. Porque ele falava assim, porque eu devo a ele meus dízimos. Branham não pegava nem dinheiro de dízimo para pagar remédio. Entende? Ele não pegava, ele não usava. Como muitas vezes, qualquer um de nós usamos. William Branham não usava. Porque ele estava representando o nosso esposo, Cristo, aqui na terra, fazendo a coisa tudo correta. Foi por isso que o anjo diz, nunca fumes, nem bebas, nem desonre o teu corpo, porque eu tenho um trabalho a ser feito contigo no final. Como está a sua vida? É você essa esposa que condiz? Aí o irmão Branham veio e pregou. É sua vida digna do evangelho? A pessoa não tem vida digna do evangelho. Tem uns que têm uma dignidade. Eu tenho encontrado gente aí que no casamento eles ganham presente no casamento, faz conta do que ganha e paga dízimo. Eu nunca ensinei isso, mas eu tenho que dar esse testemunho agora. Faz conta do que ganha no casamento e paga dízimo. Recebeu tanto dinheiro de um, dinheiro do outro, e paga dízimo. Outros passam por cima de tudo isso. Faz pelas metades. Não faz o que é correto. E é louvável estas pessoas, que elas têm fraqueza, tem outras fraquezas talvez, que você não tem. Mas tem certas virtudes que devem ser mencionadas. Então, graças a Deus por esse tipo de espírito que atua entre as pessoas, de fazer a coisa correta, de andar direito. Porque não é querer que os outros sejam direitos. Os fariseus atavam fardos, colocavam nas costas dos outros, e Jesus falou, mas eles mesmos não tocavam nem com um dedo naquilo ali. Porque eles queriam pôr fardo nas costas dos outros. Mas ao invés de cumprir, eles não cumpriam. Então, o que nós temos que notar, que tipo de vida nós temos, se somos esta esposa segundo a eleição, esposa escolhida. Ele te escolheu. A palavra do dia te escolheu. O cordeiro que saiu do trono te escolheu. O cordeiro que converteu em leão te escolheu. O cordeiro que veio quando o último entrou
te escolheu. E o último que entrou era o último mensageiro. Ele entrou, o livro estava fechado, agora tinha que ser aberto. O cordeiro tinha que sair do trono e tinha que revelar aqueles mistérios. Então, o seu esposo, olha para você ver, o seu esposo, os 7 selos, o 7º selo, que é o principal, é o seu esposo. É a palavra revelada, é o selo revelado. O marido, ele é revelado, ele é aberto para a esposa. Ele não é revelado para as outras mulheres, e nem deve ser. Cristo não é revelado para a Assembleia de Deus. Cristo não é revelado para luteranos, wesleyans, pentecostais. Ele não deve se revelar a eles. Mas ele se abre, se revela à sua esposa. É uma obrigação dele declarar seus mistérios à sua esposa, não a qualquer uma. E ele ainda pregou o Cristo mistério de Deus revelado. E ele diz, ele não revela esses mistérios às petulantes, às grandes, às que acham que tem alguma coisa, onde as suas igrejas são lindas, suas torres são altas e são tudo mais importante, e as pessoas mais importantes pertencem àquele grupo. Ele não revela a sua palavra, o 7º selo, onde tem muita gente. Isso é o que Branham falou. Ele não revela as denominações. Ele diz, damos graças a Deus por ele estar fazendo isso nesse pequenino grupo, quando ele estava pregando o desvelar de Deus. Diz, agradecemos a Deus por ele estar revelando estas coisas a este pequeno grupo, não um grande grupo. Por isso vocês ficam esperando. Tem gente, irmãos, que escuta a mensagem, escuta os CDs. Nós temos aí testemunho. Escuta os CDs e diz, ó, é verdade isso aí, tudo certo, mas não vai dar para aceitar não. Como pode? Por quê? Ó, se fosse lá do fulano do Centro-Oeste, se fosse daquele outro Beltrano, que é grande, mas aí não sabe, aí vem de um lugarejo, aí não sabe o que vai virar isso. E o irmão Branham diz, Deus faz estas coisas de uma forma simples e humilde, para que eles tropecem, para que eles não encontrem a porta. Eles olham, eles escutam, é verdade. Mas não vai dar para decidir para lá não. Vou continuar na primeira e segunda. Só o eleito não tem essas preocupações. De onde vem? Eu quero saber. De onde é que vem daí? Vem de grande? Se vier de grande é comigo mesmo. Não, vem da manjedoura. Vem de uma casa de pau a pique. É por isso que não creram no irmão Branham. Foi por isso que não receberam Jesus, veio da manjedoura. William Branham veio da casa de pau a pique. E essa mensagem, de onde está saindo? Vê se ela está saindo de grandes ministérios, de grandes homens, que deveriam ensinar isso para nós, mas estão todos preocupados com dinheiro, mulher e fama. E não estou falando fora da mensagem, estou falando hoje dentro da mensagem. Estão preocupados com dinheiro, mulher e fama. Fora da mensagem, eles estão pedindo o seu carro, sua casa, eles estão te deixando no nada. As moedas que você leva, eles rapam tudo e catam até as moedas. Eles começam talvez com um cheque de 10 mil, cai para 1 mil e vai depois catando até os 10 centavos que tiver para o ônibus. Você volta a pé para casa. Isso são as denominações fora da mensagem. Mas dentro da mensagem ainda estão preocupados, estão seguros nos seus salários, e muita gente que tem, e eles não se desprendem daquilo para receber a palavra do dia. Eles não têm coragem, porque não tem eleição. Porque isso não é praticamente uma coragem, é uma eleição. É falta de eleição. Por faltar eleição, não são eleitos. Não é da esposa escolhida. A esposa deixa pai, deixa mãe. Não, eu quero esse rapaz. Mas você não conhece eles. Não, mas eu amei. Amor à primeira vista. Como foi lá atrás, o filho de Abraão, Isaac e Rebeca? Amor à primeira vista. Nunca viram? E como que você vai casar com esse rapaz? Você já ouviu? Não. Mas ele não é filho de Abraão? Tá bom. Isso daí não é dos selos revelados? É dos selos revelados? Pronto. Não tem dificuldade. Todos os selos foram revelados. Todos os mistérios foram revelados. Eu caso com essa mensagem.
Mas você não quer saber de onde ela vem? Não, eu quero só a mensagem. Não é questão de lugar. Jesus veio da manjedoura, Bran veio da casa de pau a pique, e esta manjedoura aqui de Franca é que semeia isso para o mundo. Isso é apenas para o eleito. Bom, eu ainda não li nem a mensagem, né? Eu queria ler, parece que não vai dar para ler e formar. Se você quiser, está baseando-me apenas no parágrafo 96 do 7º selo, quando ele falou dos escolhidos, 144 mil judeus, e que serão levados, porque só eles ouvirão a mensagem de Moisés e Elias. A irmã Brana vem e diz: é igual na igreja gentia. Há uma noiva e ela é escolhida. Agora, quem foi que escolheu? Não foram os grandes ministérios que te escolheu. Quem te escolheu foi a própria revelação. O próprio Deus que veio em carne, Cristo em Brana. Era fácil para entender isso. Cristo em Brana. É isso que você tem que entender. Quando Cristo se manifestou em carne, Ele estava te escolhendo. Você ouviu a pregação, você diz: olha, eu caso com essa mensagem. Mas olha, vai ter que largar o mundo. Não, isso daí é fácil, largar o mundo. Largar as coisas do mundo, isso é fácil. Para um eleito é fácil. Agora, para uma mulherada iludida, como existe hoje no século XX, meus irmãos, a coisa está feia. A mulherada está iludida. Essas mais novinhas, muito iludidas. Essas mocinhas, então, nem se fala. Porque começa das minhas crianças, né? Eu gosto de pegar lá da minha casa. Como o profeta diz, esse tabernáculo precisa de uma matança, a começar na casa do zelador. Bom, até a casa do pastor. Vai ter problema? Vai. Tem mau exemplo? Tem. Isso tem ainda. Mas tem uma coisa: vamos permanecer na palavra? Vamos. Quem quer se perder, se perca. Quem quer escolher o caminho errado, que se escolha. Escolher um casamento errado, depois aguenta o resto da vida. Tem gente que escolhe no casamento errado e depois quer largar, quer divorciar e casar de novo. Não, aguenta agora até o fim. Suporte. Carrega a sua cruz. Vai até o fim. E aí que essa mulher esteja ouvindo esse marido até o fim. Como a igreja tem que ouvir a Cristo até o fim. E que esse marido não seja aquele que impõe, mas que simplesmente vive uma vida que dá demonstração de graça, de poder, de força, de amor, de controle no lar. Assim como Cristo não impõe, mas Ele dá demonstração de força, de poder, de graça, de virtude sobre a igreja para nos controlar em todos os sentidos. Amém? Aleluia. Então isso aqui é muito bom. Eu creio que a gente só chega porque foi chamado e escolhido. Que tem muitos que são chamados, diz a Bíblia, mas poucos são os escolhidos. São chamados é como você lançar a rede. A hora que você puxa a rede, vem lagarto, vem sapo e assim por diante. E aí chega ali, você tira. O que você vai fazer com sapo? Tem que come sapo também. O que você vai fazer com sapo? Tira o sapo, joga ele dentro d'água outra vez. O peixe, você é pescador, o peixe é revelação, aponta para a revelação. Aí você traz este para o lar. É o que você tem que fazer. Então nós temos que ser pessoas que damos o exemplo dentro de casa. Não apenas dizer, eu sou o homem, eu sou o cabeça, mas dar o exemplo de dentro do lar. O que faz, a forma de vida que vive, que deseja viver, tanto marido como mulher, para provar uma representação de Cristo e a igreja. E nesse último dia, tivemos até o nosso nome mudado. A gente fala de coisas simples assim, mas até os irmãos que crêem na mensagem, eles colocam assim, Gilberto Brana. Se eu for colocar o meu, põe Osmar Brana. Está todo mundo assim, não se envergonha daquilo que os outros têm vergonha. E também, eles dizem, você quer endeusar? Endeusar não, pai, foi Deus mesmo. Não quero endeusar. Eu quero simplesmente dizer que foi Deus em carne. Só que Deus em carne há 2000 anos atrás não trabalhou no sexo. Não teve nascimento por sexo. Mas Deus em carne no século XX foi um
com sexo, teve esposa, teve filhos. É para Deus mostrar para você que Ele queria chegar até ser igual a nós mesmos. Quando Ele veio a ser Cristo, Ele estava unindo o homem com Deus. Mas quando Ele veio agora em Brana, irmãos, Ele estava mostrando que o homem que crê é igual a Deus. É isso. Se você crê, você saiu dele, você é um gens dele, do Pai Celestial. E Deus, um homem aqui na terra, com controle sobre sua natureza. Certo? Com controle sobre sua natureza. Aí tem que ir controlando a natureza. É aqui nessa terra que se controla. Para quê o adultério? Desde que tenha uma esposa. Então, por que abrasar? Vai e arruma um casamento. É o que Paulo disse, para não abrasar, case-se. Então, depois que casa, para que o adultério? Tem seu marido, tem sua mulher. Então, tem que se cuidar, as pessoas têm que se cuidar. E agora você com Cristo, você ligado, unido com Cristo, o que você fará? Você não tem que cometer nenhum adultério com crenças de primeira e segunda etapa, crenças de ressurreição isolada, de que irmão Brana vai voltar para revelar coisa alguma. Você não vai entrar mais em contato com aquilo, porque aquilo é um adultério. Você não entra mais em contato com aquilo, você não crê mais naquilo, você reprova aquilo. E se não reprova, você está em adultério. Você não tem que viver com aquilo. E até o seu companheirismo já não é mais com aquela pessoa. Se aquela pessoa está daquele jeito, se você vai continuar assim, então não posso andar com você, porque eu não penso igual a você. Eu não penso que o irmão Brana tem que voltar para fazer coisa alguma. Eu creio que ele já fez tudo, está tudo revelado. Então, não andarão dois juntos, e eu estou fora de você nisso daí. Tem que entender isso. Mas você quer fazer divisão. Divisão não é a Bíblia que diz, não andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Se não está de comum acordo, que os selos foram revelados, que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, e é o William Brana. Esse é o nome que veio aqui na terra. Certo? É o novo nome de Deus aqui na terra. Foi Deus encarnado no homem. No entardecer, o profeta mesmo disse que no entardecer era Deus encarnado. Só que ele não podia falar, eu sou Deus encarnado. Quem tem que falar isso sou eu, que somos membros da esposa. Então, sendo da esposa, nós testificamos. Olha, Brana foi o nosso representante, representou o nosso marido aqui na terra, e ele me representou lá também naqueles dias, no Monte Pôr do Sol. E eu estava em Brana, assim como eu estava em Cristo no Calvário, que me salvou, e eu estava em Brana quando os selos foram abertos. Pai Celestial, continue conosco, nos dando mais e mais destas bênçãos divinas. Nós desejamos cada dia ajeitar nossa vida, Senhor, colocar tudo no altar, ir tirando as escórias, porque como seres humanos nós sempre teremos problema nesta terra, sempre temos esse carrapicho nos seguindo, mas nós desejamos cada dia vencer este corpo, porque um dia ele também será glorificado. A alma hoje está salva, a alma está redimida, mas o corpo ainda não foi redimido, por isso ele dá problema em cobiças, em mentira, em adultério, mas nós vamos controlando esse corpo, vamos dominando esta natureza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Deixa Cristo dirigir a tua vida. Deixa a paz do céu encher teu coração. Deixa Cristo resolver os teus problemas, pois somente Ele é a solução. A tua alma está chorando e não queres consolá-la com o evangelho
Deixa Cristo dirigir teus pensamentos, teu agir, os teus passos no caminhar. Deixa Cristo habitar na tua alma, sem tirar